Olá a todos. Quando você ouve a palavra mortos, qual o sentimento que lhe vem? Medo, indiferença ou admiração? Dependendo do país, pode-se falar em mortos de uma forma alegre ou triste. No México, por exemplo, a cada dia 2 de novembro, eles celebram uma festa nos cemitérios, porque acreditam que nesse dia é o dia em que os mortos ou seus antepassados os vêm visitar. Em cada cultura, em cada região do mundo, a visão dos mortos é algo diferente. Mas herdamos dos romanos uma palavra que tem uma ligação, a princípio não conhecida, com os mortos. Os antigos romanos cultuavam dois gêmeos chamados de lares. Eram eles os protetores da casa, os guardiões, e nada mais eram do que antepassados dos seres humanos. Hoje, nós utilizamos esta palavra para nossa casa, em sinal de aconchego. Quem protege sua casa? Poderia um espírito antepassado ou um espírito do bem protegê-la? Qual a sua relação com sua casa? Um dos relatos sobrenaturais de hoje tem a ver com a Dama de Branco. Sim, um espírito que apareceu numa casa e aparentemente queria o bem de uma das pessoas que ali viviam. Vamos ouvir o relato de Carrie Ann Aurich, uma artista de Massachusetts e também autora do Livro dos Sonhos da Bruxa. Ela nos conta: durante um período de dificuldades, logo que me tornei mãe, tive uma experiência com um fantasma feminino que foi de início enervante, mas eventualmente tornou-se uma percepção preocupante, até reconfortante, diz ela. Meu casamento estava com problemas. Tinha 2 filhos pequenos e devotava minha energia e esforço a cuidar deles, protegê-lo dos conflitos e brigas com seu pai. Numa noite no meio do verão, quando estava deitada dormindo, fui acordada por uma crescente sensação de desconforto. A princípio, pensei que fosse instinto materno e voltei um de meus ouvidos para a porta do quarto, tentando ouvir as crianças. Não havia som algum. Meu marido estava dormindo a sono solto do meu lado, sem perceber nada. Fiquei quieta no escuro, sem escutar nada, mas ainda assim sentia-me desconfortável. Fiquei de costas e ouvi com mais atenção. De repente, senti minha pele se arrepiar, como se estivesse sendo observada. Sentei ereta na cama e olhei na direção da porta do quarto. Lá estava ela, uma mulher, observando-me silenciosamente. Sua aparência era nebulosa, transparente e não sólida. Não havia carne nem ossos. No instante que me sentei e vi sua imagem, ela se virou e desapareceu. Sua partida rápida passou uma impressão de timidez, como se fosse embaraçoso ter sido detectada. Fiquei impressionada e perdi o sono. Pensei nela o resto da noite e não pude imaginar por que ela estava no meu quarto. Nossa casa tinha 50 anos. Não chegava a ser uma antiguidade e ninguém morrera nela. Não contei sobre isso a ninguém, especialmente aos meninos. Sim, como já vimos em outros vídeos, o fato de uma casa ser muito antiga ou então alguém ter morrido nela poderia proporcionar encontros com o sobrenatural. Mas este não é o caso. Por que então esta dama de branco apareceu? A mulher continua nos informando. 2 semanas depois, ela apareceu de novo. Eu estava deitada no escuro sem conseguir descansar em razão da sensação de que meu casamento estava condenado, quando então senti sua presença. Dessa vez, quando olhei em sua direção, ela esperou um momento antes de desaparecer. Eu tinha a clara intuição de que ela estava tentando me dizer algo. Ao longo daquele verão, captei vislumbres dela com o canto dos olhos, mesmo durante o dia. Ela aparentemente ficava pelo quarto ou no corredor do lado de fora dele. Não estava mais assustada com sua presença, só moderadamente curiosa, mas nunca contei a ninguém sobre ela.
Numa tarde chuvosa, meu filho mais velho estava sentado no chão da sala, em meio à costumeira confusão de papéis, livros e brinquedos, desenhando com canetas coloridas. Eu estava andando pelo corredor, vindo do meu quarto. Ele olhou para mim e, depois de voltar para o seu projeto, perguntou: Mãe, quem é essa moça atrás de você? Eu parei surpresa. Ele a vira também. Perguntei-lhe: Que moça? A moça de vestido branco. Eu já tinha visto ela antes. Eu me sentei e expliquei para ele. Ela é um espírito guardião, talvez um anjo. Ela está tomando conta de nós. Você está com medo dela? Na verdade, não, respondeu ele. No final do verão, meu marido havia ido embora, a meu pedido. Havia uma sensação de paz na casa. Eu descobrira que ele me traíra, não com uma, mas com diversas mulheres. Após sua saída, nunca mais vi a mulher de branco. Em retrospecto, acho que ela estava tentando me alertar sobre a infidelidade dele. Eu talvez nunca saiba qual sua real conexão comigo, ou por que ela apareceu só para mim e para meu filho mais velho, mas sempre serei grata. Seu espírito era gentil e sua presença reconfortante. Ele me lembrava que nunca estamos sozinhos, mesmo quando enfrentamos tempos terríveis. Interessante, não é mesmo? Esta dama de branco aparecia numa situação em que a mulher estava estressada e pensando em se separar de seu marido, até que ela descobriu as traições. Mas outras vezes, algum espírito, ao se manifestar, pode ser realmente assustador, como por exemplo os poltergeist. E a segunda história de hoje se passa na Califórnia, em San Bernardino, e quem nos conta é Tamara Thorne. Ela relata um evento que passou junto com o seu esposo. Vamos ouvir. No final dos anos 70, nós nos mudamos para uma casa com 4 quartos, uma residência típica em uma vizinhança agradável na ponta norte de San Bernardino, Califórnia. Eu sentia que a casa era boa para mim, mas quase imediatamente pequenos acontecimentos estranhos começaram a suceder-se. Tudo sobre a casa parecia correto, mas após algumas semanas de nossa mudança, vi uma escova de dente pular do suporte no armário de remédios, subir em linha reta e depois cair na pia. Eu achava interessante quando isso acontecia, ou quando revistas caíam do cesto onde eu as deixava, ou quando a caixa de lenços de papel escorregava pela escrivania e mais alguns centímetros além dela antes de cair no chão. Como essas coisas pareciam sem importância, e porque eu não queria falar sobre algo que poderia provocar gozações, não contei a ninguém, nem mesmo ao meu marido. Mas ele não teria me debochado. Eu acho que parte de mim sabia que se eu desse atenção a isso, meus sentimentos de indiferença poderiam evoluir para um grande medo. Por 6 meses, esses fenômenos continuaram regularmente, pequenos e inofensivos. Então, em um sábado, nós nos sentamos para almoçar na mesa da cozinha. Estávamos lado a lado, virados para o cômodo, e um cesto de lixo cheio, com mais ou menos 1 metro de altura, estava esperando no centro do cômodo para que o levássemos para fora quando terminássemos de comer. Estávamos segurando sanduíches de presunto com pão de centeio e havia uma garrafa de leite na nossa frente. Estávamos conversando, brincando e ambos olhando para frente, quando o cesto de lixo ergueu-se do chão, levitando a uns 5 ou 6 centímetros do chão e flutuou por vários segundos. Então ele caiu no chão e ficou lá, como se nada tivesse acontecido. Olhamos um para o outro e dissemos ao mesmo tempo: Você viu isso? Concordamos que sim e eu disse: É só a gravidade. E expliquei que, embora nunca tivesse visto nada tão impressionante antes, essas coisas pequenas flutuavam por aí o tempo todo. Meu companheiro ficou fascinado e espantado e usou a palavra poltergeist. Apesar do medo que sempre tivera, eu tinha bons conhecimentos sobre fenômenos paranormais.
e acho que meu subconsciente mantivera aquela palavra longe da minha mente consciente. Obviamente, nas semanas seguintes, apesar de nada além dos pequenos fenômenos normais acontecerem, a casa começou a parecer ameaçadora. Eu ligava todas as luzes conforme andava pelos corredores e dava um pulo de susto ao menor ruído. As sombras pareciam ameaçadoras agora. O que eu tinha mais medo era de que não resistisse à pressão e dissesse que precisávamos nos mudar. É o que eu teria feito, mas os donos disseram que queriam se mudar de volta. Então eles puderam sair da casa e deixar os poltergeist efetuarem seus movimentos lá. E na sua casa? Será que já percebeu alguma coisa se movendo? Quem sabe? Até a próxima semana com relatos sobrenaturais.